Olha quem voltou como se nada tivesse acontecido. Ele, o Chá das 6. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio, ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal, principalmente se você faz isso logo no começo do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, é só enviar por e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. Mas antes de continuar a história barra caso de hoje, precisamos dar o famoso aviso. Se você é uma pessoa mais sensível a temas relacionados a mortes infantis, esse vídeo não é pra você. Eu não vou dar detalhes e as mortes elas não são tão gráficas assim, então não chega a ser tão pesado a forma que elas morreram, mas o fato e toda a situação por trás é realmente muito pesado. E como eu sei que tem várias mamães que me seguem, eu sei que pra quem é mãe é realmente muito complicado ouvir temas relacionados a esse tipo de coisa. Pra mim, que não sou e que nem pretendo ter, já é, imagina pra quem é e que realmente tem esse amor incondicional. Então, fica aí o aviso, mas eu acho que eu vou colocar um aviso antes da parte que eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre o que aconteceu, pra quem quiser assistir o resto e só pular essa parte, conseguir assistir também, tá bom? Mas eu estou falando demais, então chega de blá blá e vamos para a história de hoje. Quanto mais você pesquisa sobre histórias bizarras que foram enterradas lá nas profundezas, mais você se impressiona ou se assusta com a capacidade do ser humano de ser um ser extremamente e absurdamente cruel e assustador. E a história que irei contar para vocês hoje é o exemplo perfeito disso. Hoje vocês saberão a terrível e triste história dos Butterbox Babies, ou dos bebês da caixa de manteiga. Dentro de suas paredes, segredos foram enterrados, vidas inocentes foram escondidas e a verdadeira natureza de seu propósito permaneceu velada em uma névoa sinistra. Se preparem, porque o vídeo de hoje não é determinado para todos os tipos de públicos. Não será gigante do jeito que tanto amamos, mas posso garantir que será muito impactante. Hoje iremos entrar no reino dos sussurros clandestinos, onde nada é o que parece. Sejam bem-vindos à casa de maternidade ideal. Mas vamos começar pelo começo. Lila Gladys Colin nasceu em 1899, há muito tempo atrás, na pequena comunidade de Fox Point, em Nova Escócia, no Canadá. E ela era filha de Salem e Bessie Colin. Ela veio de uma família adventista do sétimo dia e a sua própria mãe era responsável pelos cultos em sua sala de estar, onde ela lia a Bíblia para sua família e os seus amigos. E todas as lições aprendidas eram muito claras. A salvação era o objetivo principal. Podemos dizer que a família Colin era muito rígida. Tipo assim, muito mesmo. Só para vocês terem noção, beber café e qualquer tipo de bebida alcoólica, ir para festas ou qualquer coisa do tipo era altamente proibido. Mas além disso, ir no cinema tranquilamente, de boas, na paz, ou até mesmo usar roupas e joias que poderiam, como eu posso dizer, despertar a luxúria da carne, era um grande de um absurdo. Até mesmo o que eles podiam ou não podiam comer era controlado. 100% controlado. Quando a família não estava estudando a Bíblia ou frequentando a escola, eles passavam seu tempo livre indo pescar, mas não pensem que era por pura diversão. Claro que não. Tudo que eles pescavam, eles vendiam. Então, até isso, não era por prazer e sim por trabalho. Lila, que era a filha mais velha, sempre teve o sonho de se tornar uma professora muito respeitada em sua pequena comunidade de Fox Point. E foi exatamente isso que ela fez.
Após terminar os seus estudos, ela começou a lecionar e a maioria dos seus alunos lembravam dela como sendo uma pessoa generosa e compassiva. E aos 26 anos de idade, ela conheceu um homem chamado William Pitt Young, de 27, que na época era o ministro não ordenado de Meroncook, em New Brunswick, ou Nova Brunswick. Eu dei uma pesquisada para saber o que é um ministro não ordenado, porque eu não faço a menor ideia, e aparentemente é tipo... Não é um padre, não é um bispo, então não está ali acima. Ele é uma pessoa mais leiga que apenas pegou ali a missão e vai espalhar a palavra. Se eu estiver errada, pelo amor de Deus, me confirmem aqui, mas foi isso que o bom e velho Google me disse. William nasceu em 1898 na pequena cidade de La Grande, no Oregon, nos Estados Unidos, e era filho de um famoso clérigo adventista do sétimo dia. E por conta do trabalho do pai, a sua família sempre vivia viajando bastante entre os Estados Unidos e o Canadá. William chegou a frequentar a escola pública de Austin, Manitoba, e a academia marítima em Meroncook. E ele sempre sonhou em se tornar um médico missionário que viajava bastante. O que a gente sabe que não dá para julgar, porque se eu pudesse, eu estaria aí viajando pelo mundão, gravando casos para vocês em vários lugares. Ai, meu sonho. Joguei pro universo. Tô pronta, viu? Mas enfim. Então, para realizar o seu sonho, ele entrou na faculdade missionária de Oshawa, em Ontário, e mais tarde entrou na faculdade de médicos evangelistas na Califórnia. E pouco tempo depois conheceu Lila. Em 1923, ele se formou e 2 anos depois os dois se casaram. E William ainda queria continuar no seu trabalho, pelo menos por mais alguns anos, viajando, espalhando a palavra, aquela coisa toda. Porém, Lila ficou grávida logo em seguida e depois do primeiro filho foi um filho atrás do outro. No total, eles tiveram 5 filhos, o que sinceramente eu achei pouco, considerando a época, né? Sabemos que antigamente as pessoas tinham muito mais filhos do que hoje em dia, principalmente pela falta ali de métodos contraceptivos. Depois disso, Lila começou a treinar para ser parteira, enquanto William se tornou um quiroprata em Chicago. Mas, eventualmente, a família voltou para Nova Escócia e se estabeleceram em uma casa de 4 quartos em East Chester. E não demorou muito tempo até que Lila e William decidissem que eles queriam abrir um asilo para poderem ajudar as pessoas doentes. Mas, como eles não tinham muito dinheiro, eles decidiram abrir o local ali mesmo, na casa deles. Só que pouquíssimo tempo após eles abrirem o asilo, eles perceberam que tinha uma altíssima demanda naquela região de maternidade. Então, o que eles fizeram? Foram lá e abriram a maternidade junto com o asilo, dentro da casa deles, de apenas 4 quartos. Por um tempo, eles até conseguiram manter os dois, só que como eles perceberam também que a demanda de maternidade era muito mais alta do que do asilo, eles decidiram fechar o asilo e manter apenas a maternidade, afinal eles realmente não tinham muito espaço. E na casa eles também ofereciam cuidados especiais, tanto para as mães quanto para os bebês, e nomearam a clínica de a Casa de Maternidade Ideal, ou The Ideal Maternity Home. Que, spoiler, não tinha nada de ideal. Como naquela época ficar grávida fora do casamento e tecnicamente solteira era extremamente mal visto para as mulheres pela sociedade, a grande maioria dos clientes, ou melhor, das clientes ou pacientes, eram jovens mulheres. E por conta da discrição de Lila e William em manterem tudo no máximo sigilo, trancado a 7 chaves, a clínica / casa rapidamente ficou extremamente popular entre esse público. E alguns anos depois, eles também começaram a oferecer o serviço de adoção e abortos, que naquela época era ilegal. À medida que a Segunda Guerra Mundial foi afetando a região, entre 1939 e 1945, os recursos foram ficando ainda mais limitados e como os portos acabavam sendo fechados, os homens deixavam para trás mães solteiras, viúvas e namoradas. E como a grande maioria não tinha condições financeiras para cuidar de uma criança sozinha, ou que ficavam grávidas depois, no caso descobriam depois, elas acabavam meio que vendo a única opção sendo a casa de maternidade. Porém, o local era caríssimo. Cada mulher que entrava lá tinha que pagar entre 100 a 500 dólares, o que agora, hoje em dia, não parece muita coisa, mas naquela época era. Mas, como muitas não tinham condição de pagar esse valor, Lila e William
os discretos, eles começavam a chantageá-las, dizendo que se elas não pagassem, eles iriam contar para todo mundo da sociedade, da sua família, que elas estavam grávidas, o que obviamente seria um grande de um escândalo. Eu não sei se elas chegavam para perguntar o valor e então viam e falavam não, obrigada, tchau, e aí eles chantageavam elas, ou se elas tinham um bebê e falavam que não podiam pagar depois, mas de qualquer forma, eles arranjavam um outro jeito que elas poderiam pagar. Essa forma seria trabalhando na clínica até que elas conseguissem pagar o valor total, só que muitas vezes isso durava anos. E assim, tudo lá dentro tinha um preço. As fraldas, por exemplo, eram cobradas $12 por unidade. E se algum bebê morresse na clínica, as mães teriam que pagar $20 pelo enterro e pelo funeral. Caso a mãe conseguisse pagar esse valor, os bebês eram colocados em caixas de madeira que eram usadas para transportar manteiga naquela época, então eram caixas de manteiga, e então enterradas no quintal. E caso elas não conseguissem pagar, os bebês eram levados para os pescadores e eram jogados no mar. Caso as mães também não tivessem condições de cuidar do bebê, elas teriam que pagar $300 para Lila e William, e então eles garantiriam uma vida cheia de cuidados e tudo do bom e do melhor, e eles seriam adotados por uma outra família. Apesar de todo mundo saber que os valores eram altíssimos, todo mundo via a clínica como um ótimo lugar, repleto de pessoas amorosas e bondosas que estavam dispostos a ajudarem mulheres desesperadas. Mas, na verdade, Lila e William Young apenas estavam interessados pelo bom e velho dinheiro. Enquanto Lila, que tinha feito treinamento para ser parteira, era super rude com as mães, William ficava ali apenas rezando toda vez que um novo bebê nascesse. Era de se esperar que, pelo preço dos serviços, o atendimento fosse excepcional. Mas era o oposto disso. Eles estavam ganhando muito dinheiro para fazerem o mínimo do mínimo. E, sinceramente, olhe lá. Em um certo momento, uma mulher chamada Violet foi até a maternidade, mas ela chegou a dizer que toda a experiência foi estranha. Apesar de seu bebê ter nascido ao contrário, com os pés primeiro, ao invés da cabeça, os dois ficaram bem. Pelos próximos dias, ela via a filha apenas para alimentá-la e logo em seguida, Lila a levava de volta para fazer o resto dos cuidados. Porém, em um certo dia, Lila trouxe o bebê de volta para Violet para que ela alimentasse, só que não a deixou chegar muito perto, dizendo que a sua filha estava doente e não parecia estar muito saudável. Só que isso era muito estranho. Violet havia visto a filha todos os dias e ela sabia que ela estava 100% bem, mas logo depois, poucos dias depois, Lila voltou dizendo que a sua filha não havia resistido. Até aí, meio que tudo bem, realmente essas coisas podem acontecer, principalmente naquela época onde a medicina não era muito avançada. Mas calma. Desde o começo, Violet achou aquilo muito estranho realmente, só que para piorar ainda mais sua desconfiança, ela começou a ouvir rumores de que uma família muito rica havia acabado de adotar uma bebê recém-nascida. Só que naquela época, a única bebê recém-nascida que tinha era a de Violet. Mas como ela não tinha nenhuma evidência, ela não tinha como provar que a sua filha estava viva e que aquele suposto casal teria adotado a sua filha, ela meio que teve que deixar pra lá e infelizmente ela saiu de lá sozinha. Entre 1928 e 1935, cerca de 148 bebês nasceram na clínica. Só que lá em 1933, um homem chamado Dr. Frank começou a trabalhar no Departamento de Saúde Pública da Nova Escócia e rapidamente ele começou a ouvir rumores um tanto quanto estranhos, esquisitos e suspeitos. Esses rumores eram relacionados a mortes misteriosas de bebês dentro da casa de maternidade ideal de Lila e William. E com isso, obviamente, Frank pediu que fossem feitas algumas investigações esporádicas dentro da clínica. Essas investigações foram realizadas por enfermeiras registradas que iam lá, passavam algumas horas e faziam as anotações. E como elas eram enfermeiras, elas poderiam perceber exatamente o que estava de errado. Só que como elas não ficavam lá o tempo todo, todos os dias, elas só conseguiram ter uma pequena noção de como as coisas funcionavam. E por conta disso, nada foi descoberto e o local continuou funcionando
normalmente. Mas as coisas não ficariam escondidas por muito tempo. Na primavera de 1935, uma jovem chamada Eva Neyford acabou se apaixonando por um homem chamado Walter. Só que pouco tempo depois, ela descobriu que estava grávida. E o grande problema nisso era que eles não eram casados, então eles decidiram manter segredo. Como oficialmente ela era uma mulher solteira, assim que ela descobriu sobre a casa de maternidade ideal, que ficava em East Chester, ela decidiu que ela teria o bebê lá porque ela saberia muito bem que o seu segredo permaneceria um segredo. Pouco antes do Natal daquele mesmo ano, ela foi até East Chester e foi muito bem recebida por Lila e William Young. Só que apenas uma semana depois, ela contraiu uma infecção abdominal muito séria, que fez com que ela ficasse de cama até o final de janeiro, quando começou a entrar em trabalho de parto. Apesar de ter sido um parto extremamente difícil por conta da infecção, tanto Eva quanto o seu bebê sobreviveram. Mas infelizmente, poucos dias depois, o bebê faleceu. Então, William enviou uma carta para Walter dizendo tudo o que tinha acontecido e imediatamente ele foi visitá-la. Só que assim que ele chegou lá, ele descobriu que Eva não havia tomado nenhum tipo de antibiótico para tratar a infecção. E isso simplesmente porque a maternidade não tinha esse tipo de medicamento, o que é um absurdo. Walter até insistiu para que William ligasse para um outro médico para tentar ajudar Eva, só que, meu Deus, William ficou super ofendido porque ele era um médico e ele não queria trazer outras pessoas para aquela situação. O que é minimamente curioso, porque ele sempre pregava que queria ajudar os outros, só que em momento nenhum ele tentou ajudar Eva. Em seguida, logo após ser informado do falecimento do seu filho e também ver a condição terrível que a sua namorada estava, Lila puxou ele para o canto e lhe deu uma conta de $25 para que ela pagasse para o enterro e funeral do bebê. Então, ele pagou e depois disso ele foi convidado a sair porque o tempo de visita já havia acabado. E infelizmente, 2 dias depois, Eva também morreu. No ano seguinte, 1936, Lila e William foram acusados de homicídio culposo de Eva e do seu bebê. E um patologista chegou a testemunhar, após realizar um exame post-mortem em ambos, que Eva havia morrido por conta da tal infecção, que, por sinal, ela tinha contraído pelo uso de instrumentos não esterilizados. E, chocantemente, o seu bebê faleceu por conta do instrumento que foi utilizado para puxá-lo durante o parto, que era um fórceps, que durante esse processo acabou partindo o seu osso occipital, que é exatamente o osso que se liga diretamente à coluna vertebral. Claramente o casal negou tudo isso, dizendo que não, que isso nunca tinha acontecido. E pasmem, isso realmente funcionou, porque eles foram absolvidos de todas as acusações. Mas, mesmo assim, inspeções começaram a serem realizadas sem aviso prévio e eles foram proibidos de continuarem com o serviço de adoção. Mas vocês acham que eles pararam? Não. Na verdade, todo o negócio continuou crescendo, já que eles foram inocentados, e eles decidiram expandir a casa. Pouco tempo depois, esse era o único local da área que realizava esses serviços, e a casa, que antes tinha apenas 4 quartos, passou a ter 54, e acomodavam cerca de 100 bebês no berçário. Todas aquelas pessoas que não podiam adotar legalmente iam para a maternidade para fazerem isso de forma ilegal. Então, quando a família que estava interessada chegava na casa, tinha uma fila de bebês que se encaixavam com seus critérios. Quase como se fosse um mercado humano. E os valores também variavam bastante, entre 1.000 a 10.000 por criança. Se vocês acham que acabou por aí, não acabou. Lila e William encontraram uma outra maneira de lucrarem com isso. Naquela época, nos Estados Unidos, você não podia fazer uma adoção entre religiões. Então, tipo assim, se você era de uma família cristã, você tinha que adotar uma criança cristã. E assim sucessivamente. Então, eles começaram a fornecer crianças de todas as religiões na maternidade. Então, como que funcionava esse sistema de adoção ilegal? Muitos casais que davam à luz eram informados que os seus filhos haviam morrido,
Só que isso era uma grande de uma mentira. Ao invés disso, os seus bebês que estavam super, hiper, mega saudáveis eram adotados por uma outra família. Algumas mães chegavam a ser persuadidas a desistirem de seus direitos maternais, só que quando elas não aceitavam, do nada, misteriosamente, os seus bebês morriam. E algo que, sinceramente, eu acho que é uma das partes mais chocantes é que isso durou por anos. E o mais doentio e nojento é o fato de que quando algumas crianças nasciam com alguma deformidade, algum tipo de deficiência ou até mesmo apenas uma mancha ou marca de nascença, Layla e William viam aquilo como um fardo, porque para eles aquelas crianças não eram comercializáveis. Só que, obviamente, como eles não poderiam devolvê-los para as mães, porque elas já haviam sido informadas da morte, eles decidiam se livrar delas da pior forma o possível. Eles começavam a alimentá-los apenas de melaço e água, e apenas 2 semanas depois, mais ou menos, eles acabavam morrendo de desnutrição. E essa forma de assassinato foi discutida por vários anos, e era bem curioso por que eles decidiram escolher essa forma específica. Muitos queriam ver o melhor lado e esperavam que talvez as primeiras mortes tivessem sido acidentes e que eles apenas perderam o controle da situação. Talvez eles tivessem administrado o dinheiro de forma errada e pensassem que essa dieta fosse suficiente para sustentar as crianças até que eles tivessem dinheiro para a fórmula. Mas também tem aqueles que acreditavam que essa teria sido a forma mais fácil de amenizar o impacto emocional, já que eles sabiam exatamente o que aconteceria. Mas, sinceramente, eles faziam isso pelas aparências. Eles não estavam nem aí e eles eram pessoas extremamente cruéis que achavam que eles poderiam fazer o que bem entendessem apenas pelo dinheiro e que nunca haveria consequências. Mas também tem uma outra teoria do porquê que eles criaram esse método, mas eu vou falar para vocês em breve. Parece também que muitas mães saíram de lá com doenças misteriosas e à medida que a clínica ia crescendo e enriquecendo, ao invés de a situação lá dentro melhorar, parece que ia piorando. A higiene nem se fala. Era extremamente nojento e o local vivia sujo. O que, obviamente, consequentemente, fazia com que as pessoas ficassem doentes. As mulheres que trabalhavam na clínica, elas tinham muito medo de denunciarem o que realmente acontecia lá dentro, porque elas tinham certeza que se elas contassem para alguém, tanto Layla quanto William iriam contar todos os seus segredos. Lembrando que as mulheres que trabalhavam lá já haviam sido pacientes, ou elas tinham tido filhos na clínica, sendo muito jovens e solteiras, ou elas teriam decidido terminarem a gravidez. Como os bebês que morriam sempre eram enterrados em caixas de manteiga, eles ficaram conhecidos como os bebês da caixa de manteiga. E eles sempre eram enterrados na própria propriedade, no cemitério de Fox Point, ou até mesmo no mar. Mas, finalmente, em 1945, funcionários da saúde pública visitaram a maternidade para investigarem com mais profundidade o que acontecia por ali, e eles ficaram chocados com o que viram. Os quartos eram imundos, chegando a cheirarem a urina, e nos berçários, os bebês estavam claramente desnutridos. Depois disso, vários pediatras e mães da região começaram a testemunhar contra Layla e William. Uma das mães chegou a dizer que o seu bebê havia morrido pouco tempo após o nascimento, apenas por falta de atenção médica, e disse que os Youngs a haviam coagido a se passar por uma enfermeira durante uma das inspeções feitas pelo Departamento de Saúde Pública. Outra mãe chegou a dizer que ela mentiu durante o formulário que era feito para adoção. Ela disse que o seu filho era judeu apenas para que a família de judeus o adotassem. E isso era feito constantemente. Em novembro de 1945, Layla e William receberam ordens para fecharem a clínica e as suas licenças foram revogadas. Mas, meus amigos, mesmo assim, eles continuaram como se nada tivesse acontecendo. Toda vez que eles eram acusados, a única coisa que acontecia era que eles recebiam uma multa de $150 que eles pagavam e então eles continuavam pleníssimos na maior paz do mundo. No dia 5 de junho de 1946, eles foram acusados por venderem bebês ilegalmente para 4 casais americanos e, novamente, eles apenas foram multados, dessa vez com
$428,90. Pois é. E o que acontece? Nessa época, essa era a única forma que as autoridades sabiam lidar com esse tipo de situação. Ninguém sabia exatamente o que eles deveriam fazer. E eles apenas esperavam que com as multas, com as constantes multas, com as denúncias, com tudo isso, eles tivessem as suas reputações manchadas e, consequentemente, eles fossem forçados a fecharem a clínica. Só que não foi isso que aconteceu. Basicamente, isso era o mesmo que nada. Com o tempo, William começou a beber bastante, provavelmente para lidar com tudo o que estava acontecendo, mas não pensem que era porque, meu Deus, ele percebeu que tudo o que ele estava fazendo era absurdamente errado e criminoso. Não. Ele provavelmente só estava fazendo isso porque ele percebeu que as coisas estavam começando a dar errado e que não estavam mais indo para frente e sim para baixo. Enquanto isso, Lila estava ali firme e forte, se recusando a cumprir as leis e se preocupando ainda menos com a saúde e o bem-estar de seus pacientes e os seus bebês. Mas a sua própria arrogância causou seu fim. Ela ficou tão furiosa com o jornal local que estava publicando tudo sobre os seus crimes que ela decidiu entrar com um processo de difamação de $25 mil. Só que isso só serviu para que novas investigações fossem abertas para irem ali mais a fundo, e foi durante essas investigações que os corpos dos bebês foram encontrados em sua propriedade. E no fim, os Youngs ficaram completamente falidos. Pobres de maré. E com isso, eles tiveram que vender a propriedade e se mudaram. Após tudo isso, as autoridades no Canadá e nos Estados Unidos ficaram tão preocupados com o que os dois tinham feito que eles desenvolveram novas leis para protegerem as crianças adotadas. Porque no final, Lila e William só conseguiram se safar por tanto tempo porque eles conseguiam ali se desviando pelas brechas das leis. E foi exatamente por esse mesmo motivo que eles não foram presos. Principalmente pelos assassinatos, porque não tinha como provar que realmente haviam sido assassinatos. E acredita-se que eles decidiram ir pela dieta de desnutrição exatamente por conta disso, porque seria indetectável saber se eles teriam morrido de causas naturais, de doenças, ou se eles haviam sido assassinados. Na década de 60, Lila e William Young morreram. E a casa dos dois iria ser transformada em um resort, mas isso não aconteceu porque em setembro de 1962, a propriedade inteira pegou fogo. Por décadas, os sobreviventes tentaram procurar pela verdade e descobrirem quem eram suas famílias biológicas, mas poucos tiveram sucesso. Em 1997, um grupo deles se reuniu para realizar um memorial no local onde antes costumava ser a casa de maternidade ideal. Em 1999, Violet Eisenhower pediu que os restos de sua filha fossem examinados porque ela queria saber se realmente ali era o seu bebê ou se ela ainda estava viva, que era o que ela acreditava. E pasmem, foi descoberto que dentro da caixa de manteiga não era a sua filha. Mas infelizmente, ela nunca a encontrou. Ela se lembrava perfeitamente que a sua filha havia nascido no dia 7 de julho de 1940 e que o seu nome seria Faith Lou Tanya. Ela tinha olhos castanhos e cabelos cacheados. Até hoje, não se sabe o número real de crianças que foram assassinadas por Lila e William Young, mas o número oficial fica entre 500 e 700 bebês. Mas muitos acreditam que seja muito mais que isso, cerca de 1.000. A humanidade realmente consegue nos surpreender a cada dia da pior forma possível. E é isso, gente. Essa foi a história de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso vocês também tenham alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio depois da meia-noite. Então é isso, até semana que vem.